Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 5, né? A segunda parte do capítulo 5, chamado Assimilação de Correntes Mentais. Para quem não ouviu a aula anterior, eu sugiro que escute, porque esse capítulo mostra de uma forma muito científica como é que acontece o intercâmbio mediúnico entre o encarnado e o desencarnado. E como todos nós somos médiums, a gente está vendo que esse intercâmbio ele vai acontecer incessantemente. E esse intercâmbio acontece não só entre encarnados e desencarnados, mas entre todos nós, espíritos, que convivemos aqui nesse planeta, né? Então, a gente estudando aí com Aulos, ele comenta que a forma como essa assimilação vai acontecer no momento em que o mentor do trabalho é um trabalho de desobsessão, como a gente está vendo aí, como é que ele funciona? Então, como a gente falou, todos nós somos médios. Aí, o que acontece? O irmão Celestino, que é o mentor espiritual do trabalho, ele chega, se acerca de Raul, coloca a sua mão aí na parte frontal do Raul, e nesse instante é, começa uma corrente elétrica, uma corrente de luz. Clementino ele tem que condensar a sua luz, né? E aí a gente vê, inclusive, o termo que é usado é o para ajustar a voltagem, porque ele é um espírito muito mais evoluído do que o o dirigente do trabalho. Então, ele precisava ajustar a sua vibração. E ele condensa tanto, ele diminui tanto, que ele quase que fica obscuro, como se fosse um encarnado, né? Mas nesse momento que fecha esse circuito, por quê? Porque Raul está sintonizado, está preparado para assimilar as correntes mentais, como médium que é, né? E aí o que que acontece? Ele começa a exprimir todas as palavras baseadas no pensamento e na vontade do Clementino, do desencarnado. Então, é como se fosse um encontro de Lego, né? Os dois estão na mesma sintonia, o médium está ali pronto, disposto, e aí muitas vezes a gente está num trabalho mediúnico e pensa assim, poxa, mas será que sou eu? Será que não sou eu? Será que é animismo? Será que não é animismo? Vamos deixar isso para lá. Né? O importante é a gente estar disposto, aberto, porque nesse momento, essa conexão, essa ligação chave-fechadura, esse circuito elétrico de uma eletricidade transcendental vai acontecer, né? No momento que acontece esse circuito, essa energia fluídica entre o mentor e o encarnado, né? A gente percebe que todo o corpo do Silva se transforma. Ele vira como um aparelho receptor dessa corrente elétrica, dessa luz que está vindo de Clementino. Então, é como se fosse uma lâmpada que está recebendo a eletricidade, né? Quando a luz chega perto, quando a luz chega até ela, né? A luz, não, digo, a corrente elétrica. E os dois se iluminam, e é tão poderoso que isso cria, inclusive, correntes, fios de luz unindo todos os médiuns que estão na sala. Então, aí, a hora que a gente fica pensando na mediunidade, né, que muitos de nós aí temos a nossa preocupação, não, mas eu não estou pronta para ser médium. Então, boa notícia e má notícia, você já é médium. Agora, médium de quem? Porque dize-me o que pensas que eu te direi de quem você está sendo médium, né? O que é que você fica ouvindo, o que é que você fica assistindo, quais são os lugares que você vai, qual é a sua conduta, seus hábitos, as palavras que você está usando, porque a gente está vendo que as palavras que estão sendo emitidas pela vontade de Clementino estão sendo expressas pela boca do médium, dentro da linguagem
dele, né? Então, é, essa, esse jorro mental, essa cachoeira que está vindo de Clementino, por causa do pensamento e da vontade do Clementino, envolve o Raul num banho de luz. E aí invade todo o corpo. Então, todo o corpo começando dos poros. Então, é outra coisa para a gente pensar, porque às vezes a gente sente um arrepio esquisito e não é arrepio de frio. Às vezes é um arrepio feliz, de bem-estar, né? E aí, o que que é? Pode ser aproximação de um espírito. Por quê? Porque essa aproximação acontece primeiro nos poros, porque os poros funcionam como antenas. Então, é claro que é diferente de uma impressão de arrepio de frio, porque normalmente é um arrepio gostoso, se for um espírito bom. Às vezes a gente sente uma sensação como se fosse um choque, aí é um pouquinho diferente, né? Mas então a gente vê que essa energia mental do mentor está invadindo o corpo inteiro dele. Então eu quero parar e fazer uma reflexão aqui. Essa é uma energia boa. Está invadindo o corpo do Silva, do Raul Silva, de cabeça aos pés. Vocês acham que essa energia está ajudando, curando o corpo de Silva em alguma doença, se ele tiver, está equilibrando os órgãos dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se fosse a energia de um obsessor, o que será que poderia estar acontecendo? Uma energia deletéria. Ela ia estar fazendo bem para o corpo ou mal para o corpo? Bem ou mal? Mal. Olha só, o Divaldo tem um caso que ele conta de muitos anos atrás, que ele estava com angina, diagnóstico de angina, e o médico deu para ele 2 meses de vida. E aí ele estava com muita, 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 muita dor. E ele faz trabalho mediúnico lá na mansão praticamente todos os dias da semana. E aí chegou na hora do trabalho e eu pensando, eu já vou morrer mesmo, não consigo me mexer, tá difícil de andar, tá difícil de pensar, é muita dor. Tá, na hora do trabalho, a Joana de Anjos aparece e fala, Divaldo, vamos? Tá na hora do trabalho. E lá na mansão, assim, horário que começa o trabalho, fechou a porta, ninguém entra, ninguém sai. Aí ele falou assim, mas minha irmã, o médico já falou que eu tô com diagnóstico de angina, eu tenho mais 2 meses para morrer. Bom, Divaldo, você que sabe, eu tô indo, eu espero você lá. Aí depois, e a Joana, a gente já viu que ela não adoça a pílula pro Divaldo de jeito nenhum, né? É aquele tough love com ele mesmo. Aí diz que ele chama um dos filhos dele, pede ajuda, vai lá carregado através do filho, não sei o que lá, chega, fala pro filho, vai na frente correndo, fala para não fechar a porta que eu tô chegando, né? Porque ele estava andando muito devagar, tal. E vai lá e trabalha, que nem um maluco. Ele fala, fazia tempo que eu não dava tanta psicografia, não trabalhava tanto num mediúnico. Termina o trabalho. Cadê a dor da angina? Passou? Aí ele fala: Nossa, mas eu tô ótimo, eu não tô com dor nenhuma. Aí a Joana fala para ele: Chega, Divaldo, a gente tem 2 horas que a gente tá aqui, 3, sei lá quantas horas, trabalhando em você para consertar essa angina, já tá curada, já passou. Agora para de falar disso. Então, muitas vezes a gente está se sentindo mal e fala: Não, não vou no trabalho, não quero ir. E a gente se esquece dessa energia curadora que acontece no momento de um intercâmbio mediúnico com seres celestes, muito mais evoluídos que nós. E, claro, dentro do nosso centro, a gente não quer comparar a nossa casinha, o mentor, com um mentor como a Joana de Ângeles, né? Que a gente sabe que já era Joana na época de Jesus, praticamente, né? Já era muito mais, muito, muito mais evoluída do que nós. Mas o ponto é, a gente acha que a gente está servindo quando, na verdade, nós somos os maiores beneficiados durante um trabalho no bem, né? Então, essa assimilação das ondas mentais, eu quis fazer, tipo,
eu abri o que ele escreve no meu livro, é a página 49, é um livro, a minha versão de livro é uma versão bem velhinha, e então não deve ser a mesma página para todos vocês, mas eu queria abrir um pouco o que é falado, porque é tanta informação que mesmo a gente lendo algumas vezes, às vezes fica difícil de entender. Então vocês vão ver que eu coloquei isso em 2 slides. Então, o pensamento de Clementino envolve Raul, começando dos poros, e os poros são antenas. Aí essa energia vai para os centros de força. Os centros de força estão no perispírito, não estão no corpo. Por isso é que existe uma alteração no perispírito no momento. Por isso é que fica iluminado. Por isso é que no momento de uma obsessão muito séria, pode se danificar a saúde, porque ela atua no corpo e no perispírito. E aí, esses centros de força no perispírito vão estar funcionando como condensadores, acumuladores. E aí, eles acumulam e, num átimo, vão para o cérebro através do sistema nervoso. Aí eu fiquei imaginando, coisa linda, né? Então, o mentor faz assim, tum, é como se fosse aquele raio de super-herói, né? Aquele raio de luz. E aí ilumina os centros de força, passa aí por toda a camada de nevral do corpo, vai pro cérebro. Todo esse sistema nevral funciona aí como uma rede de cabos, que tem um papel de bobina, né? Então, de indução. Então, a gente está virando, de repente, um magneto, um ímã. E aí vai começar a processar as ações e as reações mentais. Acumula no cérebro. No cérebro, a gente tem os centros motores funcionando como se fossem eletroímãs conectados, que vão processando as ações e as reações mentais. Então, vira aqui a mente, começa a vibrar, e vai vibrar dentro da sintonia que eu tiver e vai se expressar através do pensamento ou da palavra. E aí ele fala que o encéfalo, a parte cerebral, né? Ela é poderosa estação emissora e receptora, e a boca funciona como um alto-falante. Então, primeiro, a gente fica aqui, aqui só pensando, lembrando que o cérebro é um instrumento da mente, a mente está no espírito. É o espírito que pensa, não é nem o perispírito. Quem pensa é o espírito. Lembrando da tríade, espírito, perispírito e corpo. Mas o cérebro, assim como o corpo inteiro, ele fala, ele serve para exprimir o instrumento para o espírito enquanto encarnado, né? Aí termina, as mãos e os pés, assim como as impressões dos sentidos e dos órgãos, trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, comandados pela mente. Então a gente vê que essa interseção mente a mente do comunicante com o comunicador, ela imanta o corpo inteiro. Agora imagina se eu tiver pensando mal, se eu tiver envolvida com pensamentos de baixo nível, pensamentos de suicídio, pensamentos de desejo de vingança, pensamentos de ódio, de vontade de matar alguém. Qual é a imensidão fluídica que vai estar envolvendo o meu corpo inteiro? O que isso vai estar fazendo para mim? Imagina o que acontece quando eu estou falando para mim, eu não quero mais viver, eu estou cansada, não aguento mais. Quantos de nós já falou isso no nosso corpo? O que que acontece a hora que eu falo isso? O que que eu estou falando para as minhas celulinhas? Quando eu falo eu não aguento mais. Para mim chega. Então, muito cuidado, que isso é muito sério. Quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de energia criadora. Então, o segundo slide, como eu comentei, semelhante ao primeiro, simplesmente um resumo, né? Os poros funcionam como antenas, os centros de força no perispírito, condensadores de energia, o sistema nervoso como bobinas de indução. É um circuito elétrico isso, circuito elétrico magnético.
Os centromotores do cérebro funcionam como eletroímãs, onde se processam as ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas por meio do pensamento ou da palavra. O encéfalo, estação emissora e receptora. Então, da mesma forma que ele, Raul, está recebendo, ele, Raul, também emite na casa dele, dependendo da qualidade de pensamento que ele tiver. Porque a gente é médio, intermediário o tempo inteiro. A boca é alto-falante. Se a nossa boca é alto-falante, a gente pensar o poder dessas palavras que a gente está dizendo. Quando a gente fala para alguém, você não presta, você é burro, você não vai dar conta. Qual é o peso disso? Ou eu não quero mais você, ou eu nunca quis você. As mãos, os pés, os cinco sentidos e órgãos trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. Então aqui a gente para e respira um pouco, porque só nesses dois slides dava para dar uma aula inteira de uma hora, né? E a gente aqui está fazendo a nossa revisão, a nossa avaliação aqui do que tá sendo estudado, mas é importante a gente ter seriedade nesse poder criador que é a mente, né? Lembrando que a gente está imerso num momento de transição planetária onde tem uma erupção de pensamentos ruins. É só a gente abrir o social media, é só a gente abrir o jornal, é só a gente abrir o telefone. A gente vai ver por essas emissões criativas, escritas ou faladas, dependendo do meio que a gente estiver usando. E aí a gente vai estar ingerindo essa energia continuamente. Então é importante a gente balancear um pouco, porque muitas vezes não é porque todo mundo está fazendo uma coisa errada que faz com que essa coisa errada seja certa. Quando Jesus fala, seja o seu dizer sim, sim, não, não é coerência. Porque a gente está num mundo onde fazer coisa errada é normalidade. É normal ser infiel. É normal mentir. É normal ser corrupto. É normal querer dividir por opção de identidade sexual, cor, sexo, cultura, nacionalidade, religião. Não. Deus falou para nós através de Moisés, através de Jesus. Nós somos uma família. Somos todos irmãos. Hoje a gente vem com esse corpinho, na outra vida a gente vem em outro, né? Tudo que a gente tem aqui na Terra é temporário, é transitório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, já que essa mediunidade é inerente a todos nós, a gente percebe o quê? Esse influxo de pensamento que a gente está envolvido o tempo inteiro. Então, no momento, e nenhum de nós aqui é perfeito, é anjo, então não dá para a gente ficar naquele pique, naquele nível de perfeição, de pensar no bem e bonzinho o tempo inteiro. Não, por quê? Porque a gente tem problema em casa, a gente se decepciona com os nossos familiares, a gente briga com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. A gente tem problema no trabalho, a gente tem problema financeiro, a gente fica doente. Às vezes você tem que ir para o hospital. Morre alguém que a gente ama muito, e a gente sofre. E nesse momento, em cada momento, a gente tem uma criação mental. E essa criação mental vem com uma identidade, a nossa identidade, né? E essa criação mental está reverberando de dentro para fora e está criando o mundo onde a gente vive. Por isso que a gente muitas vezes fala, se eu procuro paz, essa paz tem que vir de dentro. Se eu quero saúde, eu tenho que viver, eu tenho que respirar, eu tenho que desejar colocar o meu pensamento e minha vontade em ação para ter essa saúde. Quando a gente aprende com Allan Kardec sobre vigilância, sobre reforma íntima e o autoconhecimento,
Por que isso é tão importante? Porque essa é a chave dessa transformação. É a chave para a gente mudar a nossa sintonia mental, né? Porque esse pensamento, ele tem poder. O nosso pensamento vai estar gerando uma energia, um magnetismo. E nós já falamos isso muitas vezes, que tem gente que a gente se aproxima e se sente bem, né? É bom conversar, é bom falar, é uma troca. Só de você estar perto da pessoa, você fala assim, nossa, é tão bom estar perto de você. Só de estar perto de você, eu já fico tão tranquila, tão calma, você me faz tão bem. Isso é o quê? É esse magnetismo. É a qualidade mental da pessoa. Pelos frutos se conhece a árvore. Então não adianta eu falar para vocês que eu sou boazinha, mas aí eu encontro com a Mariângela, fico falando mal da Lúcia, fico falando mal da Célia. Quando ninguém está olhando, eu estou fazendo bobagem. Não. O magnetismo, ele vai estar circunscrito em nós, radiando através das nossas experiências, através da nossa vivência. É esse magnetismo que faz com que a gente atraia qualidades de pessoas A ou B dentro da nossa vida. Tem muita gente que fala assim, puxa, mas eu só consigo encontrar é, parceiros ruins, que me maltratam, que me desrespeitam. E aí a gente tem que se conhecer e pensar o porquê que isso está acontecendo. O que é que está dentro de mim? Que eu acho que eu não mereço ter uma pessoa que me valorize, que me ame, que me respeite. Não tá de fora, tá de dentro, né? No tempo da minha mãe, da minha avó, terapia era uma coisa que era vista como bobagem, desnecessária. Muitas vezes até humilhante, né? Falar que estava fazendo terapia. E de repente a gente vê Joana de Ângeles falando dessa psicologia do ponto de vista espiritual, né? Alinhada com Jung, o Covid chegando, trazendo todos aqueles problemas de cunho mental, misturados com ansiedade, com depressão, com suicídio. Divaldo falando que essa década seria a década do suicídio, que é o maior índice de morte seria através de suicídio. A gente vê criança de 10 anos de idade cometendo suicídio. Então, isso da gente se autoconhecer é fundamental. Daí a importância de uma terapia bem feita, de escolher uma terapeuta que tenha uma visão espiritualista também, né? Que entenda que a vida continua, que ajude a gente a repensar os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas escolhas, porque muitas vezes essas escolhas são escolhas herdadas e a gente não tem nem consciência disso, né? Ou as limitações que a gente coloca, né? O eu sou burra, eu acredito que eu sou burra porque eu escutei tantas vezes que eu era burra. E não importa onde eu cheguei, o que eu faço, eu sempre acho que eu sou burra ou eu sou menos inteligente do que os outros. Mas nesse momento que a gente está falando de pensamento, então eu resolvi dissecar para a gente refletir o como é que a gente vai controlar esse pensamento. Primeira coisa é a vigilância. Jesus falou, vigiar e orar. Isso está em Mateus, né? A gente pode orar. Muitas vezes a gente ora todo dia, de manhã, de noite, ao acordar e dormir, mas a gente não vigia durante o dia. A gente não presta atenção no que a gente está pensando, no que a gente está falando. Quando a gente olha no dicionário, a palavra vigiar significa guardar, velar, observar atentamente. Então, Jesus estava falando para os discípulos para que eles observassem atentamente, para que não caíssem em tentação. Essa tentação, um símbolo, uma palavra de um cunho rançoso, pesado, né, do catolicismo, mas quer dizer o quê? As nossas sombras,
que Joana de Ângeles explica. E ele fala aqui no capítulo sobre isso. Oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Esse mal não está do lado de fora, esse mal está do lado de dentro. E se eu não vigiar, eu vou voltar a ter os mesmos comportamentos que eu tive na última encarnação, na penúltima encarnação. Eu vou voltar a fazer as mesmas coisas erradas. No momento que eu dou asas para essa minha sombra, eu estou tecendo ao meu redor uma rede de impulsos irresistíveis. Porque aí eu fecho, através do meu pensamento, esse circuito com seres encarnados e desencarnados que se assemelham ao que eu estou sentindo. Não basta orar, tem que vigiar. Tô naquele impulso de querer brigar, né? E muitas vezes a gente fala comer o fígado, né? Então até o comer o fígado já remete à nossa infância espiritual, que quando a gente era canibal, né? É uma expressão pesada, mas que está dentro da gente, porque a gente já fez isso. Então, o vigiar é, então tá bom, tô sentindo que eu tô em ponto de bala, que eu tô pronta para brigar. Se a gente for dar uma caminhada, a gente vai ver que a noradrenalina vai começar a entrar no corpo. Se a gente for dar uma caminhada, e eu falo isso por mim, Uhum. colocar uma palestra bonita enquanto a gente está andando, aqui onde a gente mora, para quem está aqui no Pacific Northwest, ainda tem tanta natureza, ainda tem essa imantação da energia positiva da natureza. A gente recebe um banho, né, mental que vem da natureza. A gente coloca o nosso pensamento e a nossa vontade para sair daquele enlace negativo que a gente estava, daquele desejo de ir lá e tirar a satisfação e bater a boca e brigar. É importante essa vigilância. No capítulo 10 do livro Boa Nova, Jesus fala de 10 mandamentos para a gente conseguir perdoar, para a gente segurar a nossa língua. Ele, que tinha todos os direitos de revidar, ele ensina no capítulo 10 do livro Boa Nova o como não fazer isso e o porquê não fazer isso. Então, vigilância é o primeiro. O segundo é o autoconhecimento. Então, eu estou vigiando, eu percebi, puxa vida, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu estou percebendo o que está acontecendo dentro de mim. No Livro dos Espíritos, na questão 919, fala qual o meio mais prático e eficaz para um homem melhorar na sua vida e resistir à atração do mal. A resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento, o autoconhecimento é a chave do nosso progresso individual. Se eu não conheço as minhas limitações, e eu só vou conseguir conhecer as minhas limitações se eu estiver me vigiando, porque senão elas vão passar batido, as minhas faltas vão passar despercebidas. Então, o Santo Agostinho aí está falando para que a gente perguntasse a nossa consciência toda noite antes de dormir, fizesse essa reflexão, para ver quantas vezes a gente pisou no tomate. Será que a gente podia ter feito uma coisa boa e a gente não fez? Por que que a gente fez? Qual é a natureza desse sentimento? Será que esse sentimento me pertence? Se eu estou sentindo uma raiva, um ódio, um desejo de alguém que eu amo, isso não é meu. Não pode ser. E a terceira coisa, então a gente falou da vigilância, autoconhecimento, agora a terceira é a reforma íntima. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3 e o item 4 falam do homem do bem e do bom espírito. E eu achei muito interessante porque a semana passada eu estava falando a respeito disso no nosso estudo do Evangelho. E a gente vê que a reforma íntima é uma jornada, é um processo.
Jesus, aí a gente usa ele como modelo e guia, mas há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito de esfera crística, ele já era perfeito. Ele foi escolhido por Deus para conduzir, para criar o planeta Terra, né? Então, a gente tem que olhar para a reforma íntima como um processo de autoconhecimento e de transformação para que a gente se torne pessoas melhores. Se a gente se torna uma pessoa melhor, a nossa vida fica mais fácil. É a primeira coisa. Por quê? Porque o sofrimento vem toda vez que eu faço uma coisa errada, né? É plantar semente ruim, colher o resultado ruim, né? E, e a gente sabe também que para o nosso planeta conseguir evoluir para um planeta renovado, mais feliz, com menos sofrimento nesse momento aí de transição planetária, para que isso aconteça, todos nós precisamos estar na mesma sintonia. Todo mundo precisa estar nesse desejo de fazer as coisas certas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 918, faz assim: como se reconhece o homem, em um homem o processo real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Então, a gente sabe que todo mundo um dia vai ser perfeito como Jesus. Talvez demore mais 1 bilhão de anos, 4 bilhões de anos, a gente não sabe. Vai demorar muito ainda, mas a gente vai chegar lá. E aí, então, como é que a gente chega lá? Ele fala: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Qual a prática da lei de Deus? O amor. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então não basta amar. A gente tem que viver esse amor através da caridade, conosco e com os outros, né? O Livro dos Espíritos fala também sobre a vigilância e interferência espiritual em 3 perguntas, na 459, na 467, na 469. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais do que vocês imaginam, ao tal ponto que muitas vezes eles os dirigem. Por quê? Porque se eu não estou vigilante, se eu não me conheço. Na 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram afastá-lo ao mal? Quer dizer, eu estou passando por uma obsessão, eu consigo parar isso? Pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que, pelos seus desejos, os chamam. Então, quer dizer, se eu quiser o meu equilíbrio espiritual, eu preciso me equilibrar, né? Então, através do meu pensamento, eu vou estar entrando em sintonia com aqueles iguais a mim. Na 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Eu coloquei isso porque todos nós, quando temos poucos obsessores, temos 7, né? Então, a gente está recebendo essa influência o tempo inteiro. Então, a vigilância ainda é mais importante. Então, ele fala: como é que eu consigo me proteger? Praticando o bem, pondo Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, toda vez que a gente estiver fazendo bem, que a gente estiver fazendo uma leitura de alto nível, um trabalho de caridade, um serviço que seja simples, pode ser lavar roupa, pode ser lavar louça, pode ser passar um pano no chão, mas eu estou fazendo aquilo com amor, com gratidão. A minha sintonia muda. Então, para a gente fechar, primeiro, pensamento no bem é luz. Por isso é que a gente vê os espíritos evoluídos chegando sempre repartindo, vibrando luz. Segunda coisa, nós funcionamos como ímãs. Estamos aí influenciando nesse sistema eletromagnético o tempo inteiro,
não só o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, mas o nosso meio. Então, quando eu estou pensando ruim, eu não estou fazendo só mal para mim, eu estou pensando, fazendo, jogando lixo dentro da minha casa e eu estou jogando lixo dentro do meu planeta. E como é que a gente acerta isso? Com vigilância, autoconhecimento e reforma íntima. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje e agora queria ouvir o que vocês sentiram do capítulo, que é um capítulo complexo, difícil, mas lindo demais. Que quem já leu esse capítulo não pode mais achar que tudo bem pensar coisa ruim. Quem quer comentar? Eu posso falar que, que isso é uma das coisas mais difíceis para mim, pessoalmente, ah, porque no dia a dia a gente depara com tantas situações, né, que são estressantes, que abalam, né, o nosso pensamento, o nosso humor, o nosso estado, né, psíquico. E então é uma questão, acho que de prática mesmo, né? Como você, Ana, já falou tantas vezes, né? Que quando você estiver pensando uma coisa negativa, tenta imediatamente substituir por uma coisa positiva, né? Porque realmente, eu falo por mim, né? Ah, eu posso estar no melhor humor, né? E fiz as minhas orações, as minhas vibrações e tudo. É só encontrar com uma pessoa e parece que aquilo tudo vai na janela fora, né? Então, é uma questão de prática mesmo, eu acho, aquele esforço incessante, todo dia, tentando ah, tentar, né, manter sempre o positivismo, o otimismo, a sintonia, né, com os nossos mentores, porque, mas como você também falou já antes, né, Ana, se fosse fácil a gente não estaria mais aqui, né? A gente já teria aprendido tudo. Mas para mim é uma das coisas mais difíceis é essa vigilância, né? Porque é tão fácil a gente sair do nosso zen, né? Com as menores coisas que sejam, né? É muito fácil. E às vezes eu brinco isso com a minha mestra de yoga, né? Você tá lá, tal, estuda aquelas coisas lindas, a filosofia, faz meditação, vai lá, aí de repente entra no carro. Aí eu 29, Basta. aí o Zen passou, né? Então, eu acho que, claro, para cada um sente de uma forma diferente, não dá pra gente tentar equalizar tudo, né? É. Mas a gente pensar, aquela pessoa tá me ensinando o quê, né? O que que eu tô tendo que aprender com essa pessoa? Qual é a Uhum, lição aqui? Porque tem uma lição para mim uhum, quando a gente encontra essas pessoas difíceis. Você ainda, na área médica, ainda tem um gancho muito mais pesado, porque ninguém vai no médico porque tá feliz, porque tá uhum. bem, porque tá saudável, né? Então, essa necessidade dessa proteção, dessa vigilância ainda se torna mais intensa para que você não volte para casa trazendo uma coleção de amiguinhos com você também, Uhum. né? Porque com cada conversa você tá, as pessoas estão vomitando aí em cima de você as suas frustrações, seus sofrimentos, né? E aí muitas vezes a gente chega em casa e aí tem outros problemas diferentes daqueles do trabalho. Então, eu acho Uhum. que é por isso que Jesus falou vigiar e orar. E não basta orar. Não, Uhum. ficou claro, não basta orar. Uhum. E uma coisa engraçada, eu lembro que você falou também uma vez numa dos nossos encontros nas quintas, né? Que a gente ora, meu Deus, me dê paciência, né? Então, como que vai dar paciência, Não né? pede paciência para Deus. Colocando a gente Não numa pede paciência para situação, Deus. eu parei de orar por paciência. É isso aí.
É, Porque como aqui também falou, a gente estuda trabalhando, né? Então, se eu estou pedindo a paciência, eu vou encontrar osso duro no caminho para eu estudar é, trabalhando, né? é. Obrigada, Célia. Mais algum comentário? Eu também trabalhando em escola, toda vez que a gente tem algum treinamento, alguma coisa assim, a primeira coisa que eles falam para a gente é: quando o aluno for te desafiar, for fazer alguma coisa, você tem sempre que lembrar que não é com você o problema, que você não pode reagir, né? Você tem que ter a paciência, ou seja, tem que estar vigilante o tempo todo, porque a vontade de pegar no pescoço, né? E levar para a diretoria. Mas eles estão sempre lembrando a gente disso mesmo, né? Porque a gente não pode controlar o que eles estão sentindo ou o que eles estão, como eles estão agindo. Mas a gente pode controlar a nossa reação. É. Isso já é tão difícil, né? Imagina, a gente ainda fica querendo controlar dos outros, né? Uhum. Hum. Mamãe quer comentar? É, gostei de tanta coisa que fiz até a minha listinha aqui, ó. Ai, ai. Capítulo é demais mesmo. É, mas encerrando o que Maria Ângela acabou de falar, é uma sabedoria de vida a gente lembrar sempre que o que o outro está fazendo não me pertence. Isso não me pertence. Não vou me deixar atingir. Divaldo fala muito disso quando ele diz que o que o outro faz pertence ao outro. Ele só me fará mal se eu sintonizar nessa faixa negativamente, né? Porque aí eu vou fechar o circuito, né? Acho assim, Aí eu fecho o circuito, que é exatamente o que a gente viu nesse capítulo. muito bom, muito sábio seu amigo da escola, viu? Bom, então, primeira anotação. Naquela abordagem que a Ana fez falando de energia, que a energia é alta voltagem, que realmente nos ilumina intensamente. Às vezes é muito frequente que aconteçam até curas instantâneas quando é feita uma boa assistência espiritual, dependendo do quadro, do merecimento, etc. Mas a energia tem esse poder curador, né? E aí eu me lembrei de comentar com vocês que essa transmissão de energia no passe é tão forte, tão intensa, que na federação nós não damos passe numa criança da mesma forma que no adulto. No adulto, a gente já não dá, por exemplo, um passe direto no coração. Nós trabalhamos com os passes longitudinais, né? Mas na criança, a dinâmica do passe dado na criança lá é diferente. E esses dias eu estava vendo uma entrevista falando se deve ter passe para gatinho, cachorrinho da casa espírita. Está todo mundo com Não, não pode, era isso que eu ia comentar. Se a gente for dar um passe no bichinho, a gente mata o bichinho. bichinho, porque a voltagem é diferente. Essa nossa energia é para nós adultos. Se ela for colocada assim, de uma forma inadequada, em vez de ajudar, prejudica, né? Deixa eu só pegar um gancho que você falou. No livro, inclusive, tem uma história de um dos médios está indo para casa e aí ele tá para ser assaltado. Não sei se vocês lembram disso. Não. Acho que é nesse livro mesmo. E aí o anjo da guarda dele corre até o mentor pedindo ajuda no mentor. O mentor vai lá, entende a situação, era um homem viciado, ele estava passando, não estava fazendo nada de errado. Ele estava indo, na verdade, estava numa zona muito pesada da cidade, mas ele estava indo ajudar a fazer caridade. E aí ele vai lá do lado do assaltante e eu acho que ele dá um tipo de um passe, ele dá um choque no cara, o cara cai. Uhum, E aí o moço que era do centro pega lá a carteira dele e sai correndo. E é salvo. uhum, Então a gente vê
O impacto da vibração, né? O impacto da vibração, exatamente, né? No caso desse, foi para dar uma anestesiada no moço. Muito interessante. Mais algum comentário, mamãe? É, você falou que a nossa mente é semelhante a uma estação de rádio, que é transmissora e receptora, e nesse circuito elétrico magnético que existe no nosso corpo, nós sabemos que é o ponto central, a subestação energética, segundo André Luiz, é a nossa epífise. Ela não só administra, manipula essas correntes eletromagnéticas, como ela também é o ponto de ligação do espírito com o corpo, né? Muito importante. Bom, a outra vez que meu coração balançou foi quando a Ana falou da força das palavras, do cuidado que a gente tem de não falar coisas ruins, coisas desagradáveis para os outros, na presença ou na ausência, porque a energia vai para o foco que está sendo direcionada do mesmo jeito, né? Então, mas aqui é bom a gente desdobrar e pensar que esse cuidado, essa atenção, vai além do que nós exteriorizamos para o outro. Pensar também naquilo que a gente está toda hora, todo dia, exteriorizando para a gente. E falar, a Ana deu o exemplo do eu sou burro, né? Mas ah, muitas vezes, com muita frequência, com a correria do dia a dia, a gente fala, estou tão cansada, estou precisando de férias, assim, a gente está com a nossa energia aumentando, potencializando esse nosso cansaço. Então, a gente tem que fazer a afirmação mental ou verbal contrária. Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz, eu vou tomar esse banho, está me renovando, esse sono foi revigorante, enfim, não, nunca focalizar o negativo, sempre o positivo, né? Repito, com o outro ou conosco, né? Eu Não, pegando o gancho com você nas situações autoimune ainda, né? Em que é o corpo agredindo o próprio corpo, né? Por isso é importante hoje as condições autoimunes são mais de 80. Então é a gente falando, eu não quero mais viver, eu não gosto de mim, eu não gosto desse corpo, eu não quero estar aqui. E aí a gente fica se autoenvenenando e falando para o nosso corpo, briga com ele mesmo, porque eu não quero estar aqui. é sempre o comentário positivo. Aliás, Emmanuel ensina num dos capítulos lindos dele que Fala o de novo mal que não merece travou. comentário em tempo algum. Exatamente por isso, por causa dessa fortíssima estrutura energética. Bom, nessa pausa eu olhei para o meu papelzinho anterior e vi que tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, que eu não cheguei a comentar. Não, não vou voltar atrás, não vou para frente, senão a gente fica sem tempo. Bom, eu vou comentar assim, para vocês não ficarem curiosos. Na federação, nos orientam a não dar passe em vizinho, em amigo, em parente. E na minha casa ou na casa dele. Porque a nossa casa, nós já estudamos isso, né, Ana? Nos cursos, das aulas anteriores, a nossa casa não tem a proteção, a cobertura, a cúpula energética necessária para a nossa proteção. Então, a gente pode acabar com problemas muito sérios. Se os obsessores que estão lá são mais fortes do que eu, eles podem fazer com que eu me sinta mal, ou fazer com que aquela pessoa que eu estou ajudando piore, no caso de ser uma saúde muito fraca, muito débil, ela pode até desencarnar. A federação vai dar passe nas pessoas doentes que não têm condição de vir até a casa, mas vai uma equipe, no mínimo 2 ou 3 pessoas que se encontram na federação,
que fazem na federação um preparo, que se ligam com o mentor e que vão acompanhada por benfeitores espirituais. Chegam na casa da pessoa, fazem o evangelho e depois dão o passe. E terminado o passe, a prece final, vão embora, não pode nem tomar cafezinho. Não é para fugir da seriedade do compromisso, né? Então, eu achei importante comentar isso com vocês, porque às vezes a gente fica com pena do amigo, do vizinho, do parente que está pedindo ajuda. A gente pode ir lá e fazer uma prece, mas da passe, trabalhar com essas correntes eletromagnéticas, não, né? Pedir a presença dos mentores, pedir para eles tomarem conta da pessoa, mentalizar uma chuva fluídica se derramando sobre a casa, sobre a família, sobre a pessoa, mas sem essa mergulhar nesse oceano energético. Bom, então agora a minha segunda parte do comentário. Nunca falar mal nem do outro, nem da gente. Não esquecer em momento nenhum, em circunstância nenhuma, o poder da mente, né? A Ana insistiu muito na oração e vigilância, isso aí é fundamental. A gente devia até ter uma plaquinha com oração e vigilância em todos de lembrar toda hora, né? Ficar mais atento. Mexeu muito comigo também o momento que a Ana falou da importância de estudar trabalhando. O trabalho feito com amor, com seriedade, com boa vontade, é energia renovadora circulando no nosso universo individual, e isso significa saúde. Inclusive, quanto mais delicado, quanto mais complicado for o momento da minha vida, mais eu tenho que me ligar com o trabalho. Porque se eu estou precisando de sustentação, onde é que eu posso buscar essa sustentação? Ah, Qual que é a usina? Onde está a usina de luz, né? Está no trabalho. é, Tudo bem. quando o Alfredo estava com câncer, eu não me desliguei da federação. Eu reduzi o número de idas, mas não me desliguei porque era ir no poço me abastecer, né? E depois, no primeiro ano de viuvez, eu não sei se vocês já acompanharam a experiência de viuvez com alguém, é uma lição muito difícil. Eu acho que mais difícil que a viuvez só a separação, porque a separação vem com uma carga de rejeição, de decepção, de desencanto, e na viuvez nem sempre, porque ninguém morre porque quer, né? No caso do Alfredo, ele nem queria morrer. Mas aí, não usar esse motivo de tristeza para parar de trabalhar. Pelo contrário, aumentei, ampliei a minha agenda, porque eu estava sabendo que eu precisava de me fortalecer. E isso na viuvez, mas em qualquer outro momento. Em vez de dizer estou cansada, estou triste, estou doente, não. No caso de doenças, conforme as doenças, na orientação espiritual, a gente vai saber se deve parar ou não. Mas, via de regra, o bom é estar na atividade do bem. Amar e servir é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. A E o gente já estourou terceiro muito bem. item que mexeu comigo, eu queria pedir a vocês para lembrarem quão imensas, quão intensas foram as transformações do mundo. A gente não pode, de jeito nenhum, isso me ocorreu quando a Ana falou de terapia, que terapia no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó, ninguém falava disso. Porque o mundo era outro, o nível de estresse era muito menor, as pessoas eram educadas para treinar mais a paciência. Em alguns casos, a paciência até passava um pouco do limite e virava submissão. A realidade do mundo, da minha avó, da minha mãe, do meu,
para o mundo de vocês, para o mundo dos meus netos, é incrível. Então, a gente não pode querer usar os mesmos valores nem as mesmas ferramentas, né? É preciso que a gente tenha a mente aberta, um olhar ampliado e estar sempre atualizando a nossa visão, a nossa postura perante o mundo, né? Ah, mas, se no passado era importante, hoje, nesse mundo moderno, agressivo, complicado, a necessidade da reforma íntima é muito maior. Como a Ana falou, se eu não cuidar da minha reforma íntima, se eu baixar o meu padrão vibratório, eu vou ficar ao alcance do mal, do obsessor, do inimigo, por quaisquer razões que sejam, e vou levar chumbo, né? E esse esforço é permanente, é diário, é constante, é a cada minuto. Eu até senti isso quando a Célia falou do que a gente faz força para fazer tudo certinho, de repente a gente perde a paciência, a gente faz a coisa errada de novo. Aí, nessa hora, me ocorreram duas ideias. Primeiro, a comparação de que reforma íntima pode ser é semelhante à ginástica física. Ginástica eu tenho que fazer todo dia. Se eu parar, eu vou perder o pique. Vou ficar flácida de novo, vou ficar com as articulações duras. Então, é preciso dessa constância. Mas o que me ocorreu de uma forma muito simpática, que tomara que um dia exista um super bonder para colar as nossas boas intenções e não deixar a gente dar marcha ré. Mas, de qualquer jeito, hoje nós já temos informações suficientes para asseverar o bem, né? Vamos encerrar, que a gente estourou bastante o tempo. Obrigada. Hum. Muita coisa para a gente pensar, fazer como Santo Agostinho, refletir, e vamos assim agradecendo aos mentores, ao mentor do trabalho, ao mentor da casa, aos nossos anjos da guarda por esse encontro, pedindo que estejam junto conosco durante toda a semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Obrigada. Parou a gravação.